Sabe aquela sensação de quando um sonho parece tão grande, mas tão grande, que ele quase não cabe dentro do peito? É uma mistura de ansiedade boa com um medo que gela a barriga. Hoje eu quero contar para vocês uma história sobre isso, sobre um sonho. Um sonho que cabia num pedaço de papel amassado no bolso de um menino de 14 anos chamado Gabriel. Gabriel não era de São Paulo. Ele veio de longe, de uma cidadezinha no interior da Bahia, onde o sol queima forte e o campo de futebol é de terra batida. Para ele e para o pai, seu João, a viagem até a capital paulista foi uma odisseia. Mais de 30 horas dentro de um ônibus que balançava mais que rede em dia de vento. Seu João, um trabalhador rural, juntou cada centavo que podia, abriu mão de comprar ferramenta nova, adiou o conserto do telhado, tudo para realizar o desejo do filho. E qual era o desejo? Ver de perto o ídolo. O homem que, para Gabriel, era mais que um jogador de futebol. Era a prova de que um menino pobre, de um lugar esquecido, podia sim conquistar o mundo. Cristiano Ronaldo. Eles chegaram em São Paulo e a cidade parecia um monstro de concreto e vidro. Carro para todo lado, gente correndo, um barulho que nunca acabava. Gabriel, com seu tênis já gasto no calcanhar e uma camiseta do Real Madrid, daquelas que a gente compra na feira, se sentia um peixe fora d'água. Ele segurava a mão do pai com força, com medo de se perder. Mas no bolso da calça jeans, ele guardava seu tesouro, seu escudo contra o medo, um papel de caderno, dobrado tantas vezes que já estava quase rasgando. Nele, com uma letra de quem ainda está aprendendo a ter firmeza, ele tinha escrito umas frases. Frases que ele ensaiou 1000 vezes no espelho, na roça, no caminho para a escola. O que ele diria se, por um milagre, encontrasse Cristiano Ronaldo? Seu João, vendo a imensidão de um shopping de luxo, um desses com nome estrangeiro e lojas que vendem coisas que custam mais do que ele ganhava em um ano, sentiu um aperto no coração. Ele só queria dar um dia de alegria para o filho. "Vamos tomar um sorvete, meu filho?" ele disse, tentando parecer confiante. E lá foram eles, sentar na praça de alimentação, um oásis de normalidade no meio de tanto luxo. Gabriel, com seu copinho de sorvete de flocos, olhava para tudo com olhos arregalados. Ele nunca tinha visto nada parecido. As pessoas, as roupas, o jeito de falar, tudo era diferente. Ele se sentia pequeno, invisível. Enquanto isso, em um andar exclusivo do mesmo shopping, dentro de um salão fechado com tapete vermelho e garçons servindo água com gás em taças finas, estava Cristiano Ronaldo. Ele não estava ali para passear. Era um evento de um patrocinador. Rosto sério, respondendo perguntas ensaiadas de jornalistas escolhidos a dedo, sorrindo para fotos corporativas. Era a parte chata do trabalho, a obrigação. Ele estava cercado de gente importante, de executivos, de modelos, um mundo de aparências, de sorrisos calculados. Ninguém ali sabia da existência de um menino chamado Gabriel, 2 andares abaixo, com um papel amassado no bolso e um coração que batia descompassado só de estar na mesma cidade que seu herói. A agenda era secreta. Ninguém, fora daquele círculo fechado, sabia que Cristiano Ronaldo estava ali. Era para ser rápido. 1 hora no máximo. Depois, ele iria direto para o aeroporto. O mundo dos negócios e o mundo dos sonhos de um menino da Bahia estavam separados por apenas alguns metros, mas pareciam galáxias de distância. Só que às vezes, meu amigo, o destino tem um jeito estranho de encurtar essas distâncias, e tudo o que ele precisa é de um instante, um momento, um burburinho. E esse momento estava prestes a acontecer. O que ninguém imaginava é que o encontro desses 2 mundos não seria uma festa, seria uma colisão. Uma colisão que ia expor o melhor e o pior do ser humano, bem ali, no meio do corredor de um shopping de luxo. A vida é feita de momentos que mudam tudo, sabe? Um sim, um não, um passo para a direita em vez de para a esquerda. Para Gabriel e seu João, sentados ali na praça de alimentação, aquele era só mais um minuto na cidade grande. O sorvete já estava no fim e a coragem de seu João também. Ele já pensava em como dizer para o filho que era hora de ir embora, que a chance de ver o Cristiano era quase zero. Mas aí, começou. Primeiro, um sussurro. Depois, outro. Um grupo de meninas que passava correndo, olhando para cima. Um cara que parou de comer e levantou, apontando o celular. O ar mudou.
Aquele barulho constante do shopping foi sendo substituído por uma única palavra que se espalhava como fogo em palha seca. É ele! É o Cristiano! O coração de Gabriel deu um salto. Um salto tão forte que pareceu que ia sair pela boca. Ele olhou na direção que todo mundo olhava e viu. Lá estava, descendo a escadora rolante, não a normal, mas aquela de vidro, imponente. Cristiano Ronaldo. De terno, mas sem gravata, com um sorriso cansado no rosto, cercado por uns 2 ou 3 homens de terno preto, discretos. Parecia uma cena de filme. Um deus descendo do Olimpo. E aí, a lógica foi embora. O medo, a timidez, a sensação de ser pequeno, tudo sumiu. Só sobrou o sonho. O papel no bolso pareceu queimar. Pai, é ele! Gabriel gritou, e antes que seu João pudesse dizer qualquer coisa, o menino disparou. Ele não correu, ele voou. Passou por entre as mesas, desviou de um carrinho de bebê com os olhos fixos na figura que descia a escada. A única coisa que ele queria era entregar aquele papel, era mostrar para o seu ídolo que ele existia. Mas entre o sonho de Gabriel e a realidade de Cristiano Ronaldo havia um muro de músculos e arrogância. Quando Gabriel chegou perto da base da escada rolante, um segurança, não da equipe do Cristiano, mas do próprio shopping, um homem grande, com cara de quem acorda de mau humor, se meteu na frente. Ele não falou nada, não perguntou o que o menino queria. Ele simplesmente agiu. Com uma mão espalmada no peito de Gabriel, ele empurrou. E empurrou com força. Foi uma cena rápida, brutal e covarde. Gabriel, que era magrinho, franzino, voou para trás e caiu no chão. O som do corpo dele batendo no piso de mármore polido fez um eco seco. O papel amassado voou da mão dele e parou a uns centímetros do seu rosto. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. Gabriel, no chão, não sentiu a dor do corpo. Sentiu a dor da vergonha. Seus olhos se encheram de lágrimas. Seu João, que vinha correndo atrás, viu a cena e sentiu o sangue ferver e gelar ao mesmo tempo. Ele se ajoelhou para ajudar o filho, mas antes que pudesse, outro homem apareceu. Mais arrumado, de terno e com um rádio na mão, o gerente da segurança. Ele olhou para Gabriel e seu João com um nojo, um desprezo que cortava mais que faca. E aí ele disse as palavras que ninguém nunca deveria ouvir. Aqui não é lugar para esse tipo de gente. Vão embora. Agora. Esse tipo de gente? Que tipo de gente? Humilde? Vinda do interior? Com roupa simples? O que definia esse tipo de gente? Seu João se levantou com o filho chorando nos braços. Moço, ele só queria entregar um bilhete. Ele é fã, tentou argumentar, a voz embargada. Mas o gerente nem olhou para ele. Deu as costas, como se eles fossem invisíveis. Gabriel, com o rosto molhado, só conseguiu pegar o papel do chão e sussurrar, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Eu só queria dar isso para ele. Aquele papel que era um tesouro agora parecia lixo. O sonho tinha virado um pesadelo. E tudo isso sob os olhares de dezenas de pessoas, algumas filmando com o celular, outras cochichando, mas ninguém, absolutamente ninguém, fazendo nada. Se você já se sentiu humilhado, se já foi julgado pela sua aparência ou de onde você veio, você sabe exatamente o que o Gabriel sentiu naquele chão frio. Se essa história já mexeu com você, curte esse vídeo para eu saber que você está aqui comigo. Porque o que acontece a seguir, ninguém, nem mesmo o segurança arrogante, poderia prever. Lá em cima, na escada rolante, Cristiano Ronaldo estava no seu mundo. Acenando de leve, pensando no voo, no próximo treino, nas 1000 coisas que uma celebridade global pensa. A equipe dele, acostumada com o assédio, já tinha o protocolo. Seguir em frente, não dar atenção para tumulto, ir direto para o carro. Um dos assessores até cochichou no ouvido dele. Não é nada, Cristiano. Coisa de fã. Vamos indo. No começo, ele obedeceu. Continuou descendo, o olhar distante, mas algo o incomodou. Não era o barulho normal de fãs gritando seu nome. Era um barulho diferente. Um barulho de algo quebrado. Ele olhou com mais atenção para a base da escada e viu a cena. O menino no chão, sendo levantado pelo pai. O segurança grandalhão, estufando o peito. O gerente de terno, dando as costas com desprezo. E o choro. Ele não ouviu, mas ele viu o choro no rosto do menino. E naquele instante, alguma coisa dentro de Cristiano Ronaldo mudou.
Talvez ele tenha se lembrado do menino pobre da Ilha da Madeira, que também tinha sonhos gigantes e era olhado com desconfiança. Talvez ele tenha se lembrado de todas as vezes que duvidaram dele. Ou talvez, simplesmente, ele tenha visto uma injustiça que ele não podia ignorar. Ele não era mais a celebridade. Era o homem, o pai. Ele parou, no meio da escada rolante. A equipe dele entrou em pânico. Cristiano, vamos, disse o assessor, tentando puxá-lo pelo braço, mas ele se manteve firme. Com um gesto simples, ele pediu para o assessor parar. E aí, ele fez o impensável. Ele se virou e começou a subir a escada rolante que descia, degrau por degrau, contra o fluxo, um ato simbólico. Ele não estava mais descendo do seu pedestal. Ele estava voltando para lutar. No shopping, o silêncio foi total. Um silêncio que pesava toneladas. As pessoas pararam de filmar o flagra e começaram a filmar a história. O gerente da segurança, que já se sentia o dono da situação, virou e viu Cristiano Ronaldo caminhando na direção dele. O rosto do gerente ficou branco. O segurança grandalhão, que antes parecia um gigante, de repente encolheu. Cristiano passou por eles como se não existissem. Seu foco era um só: o menino. Gabriel, que já estava de pé, sendo consolado pelo pai, viu seu ídolo vindo na sua direção e não entendeu nada. Ele achou que estava sonhando. Achou que a queda tinha feito ele delirar. Seu João ficou paralisado, segurando o filho, sem saber o que fazer. Cristiano chegou perto, e o shopping inteiro parecia ter prendido a respiração. Ele não olhou para o pai, não olhou para os seguranças, não olhou para a multidão. Ele se ajoelhou. O homem que valia milhões, o atleta mais famoso do mundo, se ajoelhou no chão de mármore de um shopping em São Paulo para ficar na altura dos olhos de um menino de 14 anos da Bahia. Ele colocou a mão no ombro de Gabriel, que tremia da cabeça aos pés, e com uma voz calma, uma voz que não tinha nada a ver com a dos estádios, mas sim com a de um irmão mais velho, ele perguntou: "Você tá bem, campeão?" A palavra campeão ecoou na alma de Gabriel. Ele, que tinha acabado de ser tratado como lixo, agora era chamado de campeão pelo seu maior ídolo. As lágrimas, que antes eram de humilhação, agora eram de uma emoção que ele não sabia nem nomear. Ele não conseguiu responder. Apenas balançou a cabeça, num sim tímido. Cristiano sorriu, um sorriso de verdade, e levantou o menino do chão, com a mão ainda no ombro dele. Ele tinha acabado de transformar um ato de violência em um ato de acolhimento. E a história, meu amigo, estava apenas começando. Aquele momento poderia ter acabado ali, com um abraço, um pedido de desculpas e pronto. Cristiano Ronaldo teria feito mais do que qualquer um esperava, mas para ele não era suficiente. Aquilo não era sobre consertar um erro pontual, era sobre ensinar uma lição de dignidade. Ainda com a mão no ombro de Gabriel, ele se virou. Não para a multidão, mas para os dois homens que tinham causado tudo aquilo, o segurança do shopping e o gerente. O olhar dele não era de raiva, era pior. Era um olhar de profunda decepção, frio, cortante. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. O silêncio dele já era um grito. "O que foi que aconteceu aqui?" ele perguntou, a voz calma, mas carregada de autoridade. O gerente da segurança gaguejou. "Senhor Ronaldo, foi um mal-entendido. O menino... Ele correu na sua direção. Protocolo de segurança." Tentou se justificar, o suor brotando na testa. Cristiano o interrompeu, não com uma palavra, mas com um levantar de mão. Um gesto que dizia: "Chega." Ele olhou para o shopping inteiro, para as dezenas de celulares que agora gravavam cada segundo, e falou em voz alta, clara, para que todos ouvissem. "Um mal-entendido? Eu vou dizer o que eu vi. Eu vi um menino, um fã, sendo jogado no chão. Eu vi um pai sendo humilhado. E tudo por quê? Porque ele queria me entregar um bilhete." Ele se virou para Gabriel, que ainda estava em estado de choque. "Você ainda tem o bilhete, campeão?" perguntou com doçura. Gabriel, tremendo, tirou do bolso o papel amassado, agora com uma marca de sola de sapato, e entregou a Cristiano. E então, Cristiano Ronaldo fez algo que ninguém, em nenhum universo, poderia imaginar. Ele não guardou o bilhete no bolso. Ele não o leu em silêncio. Ele o desamassou com cuidado, como se fosse um documento precioso,
alisou o papel com as mãos e, segurando-o como um troféu, começou a ler em voz alta para todo o shopping. Cristiano, ele começou, e a voz dele deu ao texto simples do menino uma importância de discurso oficial. Meu nome é Gabriel, eu vim da Bahia só para tentar te ver. Eu sei que você não sabe quem eu sou, mas eu queria te dizer uma coisa. O shopping estava em um silêncio absoluto, só se ouvia a voz de Cristiano Ronaldo. Obrigado, obrigado por me ensinar a nunca desistir. Na minha cidade, todo mundo diz que sonhar é besteira. Mas quando eu vejo você jogar, quando eu leio sua história, eu sinto que posso ser alguém. Por sua causa, eu não desisti da escola. Por sua causa, eu treino todo dia no campinho de terra. Um dia eu vou ser um grande jogador, e um dia eu vou jogar com você. Quando ele terminou de ler, a última frase pairou no ar. Um dia eu vou jogar com você. Era a pureza de um sonho de criança, exposta ali para todos verem. Seu João, o pai, desabou a chorar. Um choro silencioso, de um homem forte que não aguentou mais. Cristiano dobrou o papel com o mesmo cuidado e o colocou no bolso interno do seu paletó, junto ao coração. E então ele se virou e abraçou Gabriel. Um abraço de verdade, forte, demorado. Ele sussurrou algo no ouvido do menino que ninguém ouviu, mas que fez Gabriel sorrir pela primeira vez. E foi aí que o dique se rompeu. Uma pessoa começou a aplaudir, depois outra e outra. Em segundos, o shopping inteiro explodiu em aplausos. Não eram aplausos para o jogador, eram aplausos para o homem, para o gesto, para a lição. O gerente e o segurança desapareceram no meio da multidão, humilhados pela própria arrogância. A cena estava gravada, e o mundo estava prestes a assistir. Se você acredita que um pequeno gesto de bondade pode mudar o mundo, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você se emocionou tanto quanto eu, deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag "A respeito é o mínimo", porque essa história está longe de acabar. O que acontece quando um vídeo como aquele cai na internet? Não é um incêndio, é uma explosão nuclear. Em menos de uma hora, o vídeo do encontro no shopping não era mais um viral brasileiro. Era a notícia mais comentada do planeta. Cristiano Ronaldo interrompe evento milionário para defender fã humilhado no Brasil, dizia a manchete da BBC. O gesto que calou um shopping e emocionou o mundo, publicou o The New York Times. A hashtag "Respeito é o mínimo", que alguém comentou no vídeo original, tomou vida própria. Neymar postou no Instagram uma foto com Cristiano e a legenda: "Ídolo dentro e fora de campo. Isso é exemplo." Messi tuitou: "Futebol é mais do que um jogo. Respeito para Cristiano e para o jovem Gabriel." Artistas, políticos, pessoas comuns, todo mundo estava falando sobre aquilo. A história tocou num nervo exposto da sociedade. A maneira como tratamos os outros baseados em aparências. Para o shopping, foi um desastre de relações públicas. Em menos de 24 horas, eles emitiram uma nota oficial pedindo profundas desculpas a Gabriel, seu pai, e ao próprio Cristiano Ronaldo. O gerente e o segurança foram demitidos sumariamente. Mas não adiantava, a marca da arrogância já estava manchada na imagem deles. Enquanto o mundo debatia o caso, Cristiano Ronaldo estava em silêncio. Ele não deu entrevista, não postou nada. No hotel, seu assessor, o mesmo que tentou tirá-lo dali, veio se desculpar. "Cristiano, você estava certo. O que você fez foi incrível. A repercussão está sendo a melhor possível." Mas Cristiano o cortou. "Não me fale de repercussão. Eu não fiz isso por marketing. Eu fiz isso por aquele menino. Você viu o olho dele? Eu quero o contato do pai dele. Agora." E assim foi feito. No dia seguinte, no quartinho de pensão onde estavam hospedados, o celular simples de seu João tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu com desconfiança. Do outro lado, uma voz em português de Portugal disse: "Senhor João, aqui é Cristiano Ronaldo." Seu João quase deixou o celular cair. Ele achou que era trote, mas a voz continuou, calma e respeitosa. Cristiano agradeceu a ele por ter criado um filho com um coração tão bom e um sonho tão bonito. E aí veio o convite. "Eu tenho um jogo beneficente no Rio de Janeiro, no Maracanã, em 2 dias. Eu gostaria que o senhor e o Gabriel fossem meus convidados de honra." Gabriel, que ouvia a conversa com o coração na mão, começou a pular de alegria no quarto pequeno. Maracanã!
o templo do futebol, com Cristiano Ronaldo. Era mais do que ele jamais ousou sonhar. 2 dias depois, a cena era outra. Não mais o piso frio de um shopping, mas o gramado sagrado do Maracanã. O estádio estava lotado. E quando os times entraram em campo, de um lado, liderando a fila, estava Cristiano Ronaldo. Do outro, de mãos dadas com ele, com um uniforme novinho em folha feito sob medida, estava Gabriel. O Maracanã inteiro se levantou e aplaudiu por quase 5 minutos. Gabriel, o menino da Bahia, o menino da camiseta falsificada, o menino que foi jogado no chão, agora era o protagonista da noite. Ele olhava para as arquibancadas, para o rosto do pai, que chorava de alegria na primeira fila, e para o seu ídolo ao lado, e ele finalmente entendeu. Ao final do jogo, com os microfones todos virados para ele, Cristiano pegou a palavra, e ele não falou do jogo. Ele colocou o braço em volta de Gabriel e disse: "Hoje, vocês todos viram um sonho começar a se realizar, mas um sonho precisa de mais do que um dia de glória, ele precisa de oportunidade." E aí veio o golpe final de humanidade. Por isso, eu quero anunciar que o Gabriel ganhou uma bolsa de estudos integral. Ele e a família dele vão se mudar para Lisboa, e ele vai treinar na melhor escolinha de futebol de Portugal. Porque, como eu sempre digo, respeito é o mínimo, mas sonho a gente precisa ajudar a construir. O Maracanã veio abaixo, seu João abraçava qualquer um que estivesse perto, e Gabriel chorava e ria ao mesmo tempo, olhando para o homem que não só o levantou do chão, mas que lhe deu asas para voar. Histórias como essa não terminam quando as câmeras se desligam. Na verdade, é aí que elas realmente começam. O gesto de Cristiano Ronaldo no shopping não foi apenas um momento viral, foi uma semente de respeito, de empatia, que foi plantada no coração de milhões de pessoas. A hashtag #respeito é o mínimo não morreu na semana seguinte. Ela se tornou um movimento. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de humilhação e superação, usando o exemplo de Gabriel como inspiração. E o Gabriel? A vida dele se transformou da noite para o dia. A mudança para Lisboa foi um choque, mas um choque bom. Ele, que mal conhecia a capital do seu estado, agora morava na Europa. Seu João conseguiu um emprego digno e pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava se preocupar se o dinheiro ia dar até o fim do mês. Gabriel se dedicou como nunca, na escola e no futebol. Ele sabia o tamanho da oportunidade que tinha recebido. A última cena da nossa história não é no Maracanã, nem em um shopping. É uma cena simples. Gabriel, já com uns 16 anos, mais forte, mais confiante, está treinando num campo em Portugal. O uniforme é impecável. A chuteira é de primeira. Ele corre, dribla, chuta com uma força que ele não sabia que tinha. No rosto dele, um sorriso. Um sorriso de quem sabe que seu futuro está sendo escrito por ele mesmo. Depois do treino, ele se senta no banco, cansado, e tira da mochila a carteira. De dentro dela, ele retira um papel, o mesmo papel. Agora, protegido por um plástico, mas ainda com as marcas da dobra e da sola do sapato. Ele o lê, em silêncio, e sorri. Aquele não era mais um pedido, era uma promessa. Voz de Cristiano Ronaldo. Dizem que eu sou bom em quebrar recordes, mas o recorde que eu mais me orgulho de ter quebrado não foi de gols. Foi o da indiferença. Naquele dia, no shopping, eu não vi um fã. Eu vi um espelho. Eu vi o menino que eu fui, com os sonhos que eu tive. Às vezes, tudo o que uma criança precisa não é de um autógrafo, é de ser vista. É de alguém que olhe nos olhos dela e diga: "Eu acredito em você." O resto o coração dela faz. Essa história nos ensina que a verdadeira grandeza não está nos troféus que levantamos, mas nas vidas que tocamos. Nos ensina que em um mundo que muitas vezes nos julga pela capa, o que realmente importa é o que está escrito nas páginas de dentro. E agora, eu pergunto para você. Se fosse você ali, com seu sonho na mão, enfrentando o desprezo do mundo, você teria desistido? Ou você também teria tentado entregar o bilhete? Se você acredita que sonhos merecem ser ouvidos e que respeito é, e sempre será, o mínimo, curta esse vídeo, compartilhe para que essa mensagem chegue mais longe e se inscreva no canal para mais histórias que importam. E deixe aqui nos comentários com toda a sua força. Eu também teria entregado o bilhete? E aí? Mexeu com você, né? Eu sei que sim,
Quando a gente termina de ouvir uma história como essa, fica um eco por dentro. Não é só a emoção do momento, é algo mais profundo que fica remoendo na cabeça e no coração. Porque vamos ser sinceros, essa história do Gabriel e do Cristiano Ronaldo não é sobre um jogador de futebol famoso e um fã. É sobre a gente, é sobre o Brasil, é sobre o mundo em que a gente vive e principalmente sobre o mundo em que a gente quer viver. A primeira coisa que me bateu, e que talvez tenha te batido também, é a imagem daquela muralha invisível. Você sabe do que eu estou falando. Aquela que separa o shopping de luxo da praça de alimentação popular. A que separa a camisa original da falsificada. A que separa quem pode de quem não pode estar em certos lugares. Essa muralha não é feita de tijolos, ela é feita de olhares, de julgamentos. O segurança e o gerente não empurraram o Gabriel só com as mãos. Eles o empurraram com o preconceito, com aquela ideia nojenta de que o valor de uma pessoa está na etiqueta da roupa dela ou na fatura do cartão de crédito. E quantas vezes na nossa vida a gente não se sentiu do lado de fora dessa muralha? Quantas vezes você entrou numa loja e sentiu o olhar do vendedor te medindo de cima a baixo? Quantas vezes você teve medo de dar uma opinião numa reunião por achar que sua ideia não era sofisticada o suficiente? Quantas vezes a gente se diminui para caber em mundos que não foram feitos para a gente? A dor do Gabriel no chão daquele shopping não foi só a dor da queda, foi a dor da humilhação, a dor de ser rotulado como esse tipo de gente. E essa é uma dor que, infelizmente, muitos brasileiros conhecem na pele. É a dor de ser julgado pelo CEP, pelo sotaque, pela cor da pele. É uma ferida que a nossa sociedade insiste em manter aberta. Mas é aí que a história vira. E essa é a segunda e talvez a maior lição de todas: o poder de enxergar. Presta atenção nisso. O gesto mais poderoso do Cristiano Ronaldo não foi pagar a bolsa de estudos. Não foi o convite para o Maracanã. O gesto que mudou tudo, o ponto de virada, foi quando ele se ajoelhou. Pensa na força simbólica disso. O homem que está no topo do mundo desceu todos os degraus, não só da escada rolante, mas do pedestal da fama, e se colocou na altura de um menino que tinha acabado de ser jogado no chão. Ele não olhou de cima. Ele olhou nos olhos. E ao fazer isso, ele não viu esse tipo de gente. Ele viu o Gabriel. Ele viu um campeão. Ele viu um menino com um sonho no bolso e lágrimas nos olhos. Ele validou a existência daquele menino. Ele disse sem palavras: "Eu te vejo, você importa." Isso, meu amigo, minha amiga, é uma lição para a vida inteira. No nosso dia a dia, na correria, no estresse, a gente parou de se enxergar. A gente olha, mas não vê. A gente ouve, mas não escuta. A gente passa pela caixa do supermercado, pelo porteiro do prédio, pelo colega de trabalho na mesa ao lado e não os vê de verdade. São funções, não pessoas. São obstáculos ou ferramentas na nossa rotina, não almas com suas próprias dores e sonhos. O que o Cristiano fez foi um convite para rasgarmos o protocolo da indiferença. É um chamado para sermos o tipo de pessoa que para o que está fazendo para perguntar: "Você está bem?" É entender que, às vezes, o maior presente que você pode dar a alguém não é dinheiro, não é ajuda material. É a sua atenção plena, é o seu respeito, é a sua validação. É dizer para alguém, com seus olhos e suas atitudes, que a história dela importa. Quantas vidas a gente poderia mudar, quantos dias a gente poderia salvar se apenas aprendêssemos a nos ajoelhar, metaforicamente, para enxergar a dor e o sonho do outro? E isso nos leva à terceira lição, que é sobre a farda e o humano. O segurança e o gerente não eram monstros, eram pessoas comuns, provavelmente com suas próprias famílias, seus próprios problemas. Mas eles vestiram a farda da função deles. A farda do protocolo, da segurança, da imagem do shopping. E essa farda deu a eles a permissão para serem cruéis. Eles se esconderam atrás de uma regra para desumanizar um menino e seu pai. Da mesma forma, Cristiano Ronaldo poderia ter se escondido atrás da farda de celebridade global. O protocolo dele era claro: seguir em frente, evitar confusão, ir para o carro. O assessor tentou aplicar essa regra, mas o Cristiano escolheu tirar a farda. Ele escolheu ser o homem, o pai, o ser humano Cristiano, antes de ser o ídolo CR7. Ele quebrou o protocolo da fama para seguir o protocolo da humanidade. E a pergunta que fica para a gente é:
qual farda a gente tem vestido. A gente se esconde atrás da farda de chefe para ser ríspido com um funcionário. A gente usa a farda de cliente para tratar um garçom com arrogância. A gente se veste com a farda da nossa religião, do nosso partido político, do nosso time de futebol e a usamos como desculpa para atacar quem é diferente? Ou a gente tem a coragem de, nos momentos cruciais, tirar a farda e agir como um ser humano nu, guiado apenas pela empatia e pelo respeito? Essa é uma escolha diária, e é uma escolha que define nosso caráter muito mais do que qualquer crachá ou título que a gente carregue. Por fim, a lição do bilhete. Aquele papelzinho amassado é o símbolo mais poderoso dessa história toda. Ele representa a nossa vulnerabilidade, representa os nossos sonhos mais puros, aqueles que a gente tem até vergonha de contar em voz alta. O Gabriel teve a coragem de correr com o seu sonho na mão, mesmo sabendo que poderia ser rechaçado. Ele se arriscou. Todos nós temos um bilhete no bolso. Pode ser a ideia de um negócio que todo mundo diz que é loucura. Pode ser a vontade de pedir perdão para alguém, mas o orgulho não deixa. Pode ser o sonho de voltar a estudar depois de velho. Pode ser simplesmente o desejo de dizer "eu te amo" para alguém que a gente ama. Esse bilhete é o que a gente tem de mais autêntico. A história do Gabriel nos ensina duas coisas sobre isso. Primeiro, a ter a coragem de, vez ou outra, tentar entregar o nosso bilhete, arriscar, se mostrar vulnerável, porque é só quando a gente se expõe que a mágica pode acontecer. E segundo, e talvez mais importante, nos ensina a ser o tipo de pessoa que sabe receber o bilhete dos outros. Quando alguém vier te contar um sonho, por mais simples que pareça, receba-o com cuidado. Quando alguém se abrir para você, mostrando uma fragilidade, não pise em cima. Leia aquele bilhete com a mesma dignidade com que o Cristiano leu, porque você não sabe as batalhas que aquela pessoa enfrentou para ter a coragem de te mostrar aquele pedaço de papel. No final das contas, o que essa história nos deixa não é um conto de fadas. É um manual de instruções para uma vida com mais significado. É a prova de que um único gesto pode criar uma onda de mudança. É a certeza de que respeito não é favor, é obrigação. E de que empatia não é fraqueza, é a maior força que existe. O Cristiano não deu ao Gabriel apenas uma bolsa de estudos. Ele devolveu a ele a crença de que ele pertencia a este mundo. E essa, meus amigos, é uma lição que dinheiro nenhum pode comprar. É uma lição que a gente leva para a vida. Se essa história, se essa nossa conversa acendeu uma luz aí dentro de você, se você também acredita que a gente pode e deve construir um mundo onde mais Gabriéis sejam vistos e menos muralhas sejam erguidas, então eu te peço para fazer parte desse movimento. Não deixe essa emoção morrer quando o vídeo acabar. Transforme ela em ação. Curta este vídeo, não por um algoritmo, mas para mostrar que você concorda que o respeito é, e sempre será, o mínimo. Compartilhe essa história com todo mundo que você conhece. Mande nos grupos da família, dos amigos, do trabalho. Vamos fazer essa semente de empatia germinar em outros corações. Se inscreva no canal, porque enquanto houver histórias como essa para serem contadas, estaremos aqui para contá-las. Juntos, a gente pode criar um espaço onde a inspiração e a humanidade sempre tenham voz. E o mais importante de tudo, deixa o seu comentário aqui embaixo. Eu quero ler cada um. Não comente qualquer coisa. Comente a frase que selou essa história. Comente com orgulho e coragem. Eu também teria entregado o bilhete. Vamos inundar a internet com essa mensagem. Vamos mostrar que somos muitos. Somos a maioria que acredita no poder dos sonhos e na força do respeito. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. A gente se vê na próxima. E até lá, não se esqueça de enxergar as pessoas ao seu redor.